Boa tarde, nono ano. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Hoje, em nossa aula de matemática, iremos ver o conteúdo de equações do segundo grau com uma incógnita. Equações do segundo grau. As equações do tipo ax mais b, que é igual a zero, com a e b, números reais, e A sendo diferente de zero, quando diz A diferente de zero, é porque o termo A não pode ser zero. São consideradas equações do primeiro grau e podem ter no máximo um resultado. Então, essa daqui, turma, é o tipo de equações que vocês já estudaram, que vocês viram um pouco lá no 7º ano, no 8º ano também vocês estudaram, e também desenvolveram cálculo, conheceram elas mais profundamente. Agora, nós iremos aprender as equações do segundo grau. As expressões nessa condição aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com A, B e C, números reais, né? E A diferente de zero, porque o A não pode ser zero, se enquadram na condição de equações do segundo grau, sendo possível a resolução delas por meio da fórmula de Bhaskara, que será a continuação da nossa próxima aula. Então, aqui, uma equação do segundo grau, ela segue esse modelo aqui, essa condição aqui, em que A, B e C são números reais, ou seja, A, B e C podem ser substituídos por números e nós chamamos eles de coeficientes, sendo que o A ele tem que ser diferente de zero, ou seja, não pode ser zero. Por quê? Porque se A for zero, não vai existir uma equação do segundo grau. Bom, a utilização desse teorema, que é a fórmula de Bhaskara, o que nós iremos dar continuidade na próxima aula, requer conhecimento dos valores dos coeficientes, tá? Então, para que eu possa resolver através dessa fórmula de Bhaskara, primeiro eu tenho que saber uma noção do que é uma equação do segundo grau, saber que elas têm os termos, os coeficientes A, B e C, que A tem que ser diferente de zero, porque se A for zero, ali eu não tenho uma equação de segundo grau. Então, por exemplo, eu tenho essa equação aqui, ó, 2x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a zero. É uma equação do segundo grau completa. Por que eu digo que é completa? Porque eu tenho os três termos. Eu tenho o termo A, eu tenho o termo B e eu tenho o termo C, tá? Então, quais são os coeficientes dessa equação? Os coeficientes dessa equação são o A, que é o número 2, o B, que é o número 4, e o C, que é o número menos 12. Como é que eu sei disso? Prestem bastante atenção. O coeficiente A, o termo A, ele sempre vai se ligar ao x ao quadrado. O termo B sempre vai acompanhar o x. E o termo C, ele é independente, ou seja, não tem nenhuma letra junto com ele. Equação do segundo grau. Por que nós chamamos ela de equação do segundo grau? Porque o maior coeficiente da letra, no caso aqui é o x, é o número 2. Quando aqui não tem nenhuma letra sobre ela, é porque é 1. E aqui é 2. Então, o maior número é 2, o maior coeficiente. Por isso que ela é do segundo grau. E de uma incógnita. O que é incógnita? Letra, tá? Então, quem é a letra aqui da equação? O x, ó. Então, repare que x, então apenas uma incógnita. Equação do segundo grau com uma incógnita. Uma equação do segundo grau pode ter no máximo duas raízes, o que chamamos de soluções. A condição de existência das raízes, ela dependerá de quem? Do discriminante da equação, que eu posso também chamar de delta. As equações do segundo grau, elas podem ser resolvidas por meio da fórmula, que é essa fórmula aqui, ó, né?
a fórmula a qual chamamos a fórmula de Bhaskara, ou teorema de Bhaskara. Então, é essa fórmula aqui que nós vamos encontrar, por meio dela, nós iremos obter a solução da equação, tá? Então, essa daqui, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido sobre 2a. Que seria aqui o valor de delta? O valor de delta segue uma fórmula também, que a fórmula dele do delta é esse, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, antes de eu resolver esse aqui, primeiro eu tenho que obter o quê? O valor do delta, tá? E o delta, tanto o delta como o teorema, o valor do discriminante, tanto como o teorema, ele precisa de quem? Ele precisa dos coeficientes que você obtenha primeiro, o coeficiente da equação, que é o termo A, o termo B e o termo C, tá? Vamos lá? Aqui, ó, de acordo com seu valor, ou seja, com o valor do discriminante, podemos ter as seguintes situações. Se ao resolver uma equação para obter o valor do discriminante, que é o valor do delta, eu obtenho um número menor que zero, ou seja, um delta igual a um número negativo, aí eu chamo ele de delta menor que zero, essa equação não possui raízes reais. Se delta for igual a zero, possui duas raízes reais iguais. E se o delta for maior que zero, quando eu falo maior que zero, eu quero dizer que são números positivos. Então, a equação vai possuir duas raízes reais e distintas. O que é distinta? Diferentes. Vamos para alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui essa equação, 5x ao quadrado mais 3x mais 1 igual a zero. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é obter os coeficientes dessa equação. Quem são os coeficientes? A, B e C. Então, quem é A? É 5. Quem é B? É 3. E quem é C? É 1. Aí, você vai jogar lá na fórmula do discriminante, ou delta. A fórmula do delta é B ao quadrado menos 4ac. Tá? Aqui você tem uma potência, B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica o valor de C, que são os coeficientes aqui. Então, delta é igual. Quem é B? B é 3. Não é B ao quadrado? E o valor de B não é 3? Então, vai ficar 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A. Quem é o valor de A? É 5. Coloco aqui. Vezes. Quem é C? É 1. Agora, eu vou resolver. Quanto é 3 elevado ao quadrado? É 9. Menos... Quanto é 4 vezes 5? É 20. 20 vezes 1 é 20. Então, eu tenho aí 9 menos 20. Quanto é 9 menos 20? Menos 11. Reparem que o valor de delta deu um número negativo. Se ele é um número negativo, o delta é menor que zero. Então, essa equação não possui raízes reais. Não tem como eu resolver essa equação. Não tem como eu ir para outra fórmula, tá? Por enquanto, vocês só tem que saber isso aí. Obter o valor do discriminante por meio dos coeficientes da equação e analisar o discriminante. O segundo exemplo, eu tenho a equação x ao quadrado menos 3x menos 28 igual a zero. Quem são os coeficientes? O A é 1, o B é menos 3 e o C é menos 28. Coloco na fórmula aqui do discriminante. Quem é B? É menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica A. Quem é A? É 1. Que multiplica C. Quem é C? Menos 28. Então, ó, resolvendo o delta, menos 3 ao quadrado é 9. Menos por menos é mais. Eu vou resolver essas multiplicações aqui, ó. Menos por menos é mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 28, 112. 112 mais 9 é 121. Percebam que o valor de delta deu um número que? Positivo. Se ele é positivo, delta é maior que zero. Então, essa equação vai possuir duas raízes reais e distintas. Outro exemplo, você tem aqui x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. Quem é o coeficiente A? É 1. Quem é o coeficiente B? É 8. E o C é 16. Então, você novamente vai jogar na fórmula do discriminante. Jogou na fórmula do discriminante, ó. Delta, quem é B? 8. 8 ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem é A? É 1.
que multiplica C, quem é C? 16. 8 ao quadrado, 64. Menos, ó, o sinal que está aqui na frente, todos são positivos. Então, menos por mais é menos, né? Então, por isso, menos mesmo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. 64 menos 64 é 0. Então, o delta, o discriminante, deu 0. Então, como o discriminante é igual a 0, a equação vai possuir duas raízes reais e iguais. Agora, turma, nós iremos praticar por meio das atividades que se encontram aí com vocês, tá bom? Até mais!